Senhores telespectadores da UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Nesse primeiro bloco, temos a honra de receber como convidada a editora de livros, poetisa, cronista e presidente do Elos Clube de Niterói, a senhora Labouré Lima. Nascida em Friburgo, autora do livro infantil A Família e o Tesouro e organizadora da antologia O Perfume da Palavra, com 4 volumes. Boa tarde, Labouré. É uma satisfação imensa recebê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, Mônaco. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar com você aqui. Desculpem. Eu queria, Mônaco, agradecer pela oportunidade de estar com você e com o público telespectador da UniTV. É um prazer muito grande. Labouré, em qual momento de sua vida você sentiu que começava a trilhar o caminho editorial? Mônaco, na verdade, eu acho que estava escrito na minha vida que eu seria editora. Isso desde muito cedo, porque o meu pai era um literato apaixonado, e ele me passou esse amor que eu tenho pelos livros, desde muito cedo. Só que teve um determinado momento que esse sinal ficou bastante forte. Eu trabalhava na editora Vozes quando conheci um jovem muito talentoso, dando os seus primeiros passos na área da editoração eletrônica. Ele, na verdade, foi o precursor. Era meu sócio, você conheceu, Ian Kleber. Sim. E naquele momento eu senti que esse sinal que veio que estava na hora da editora nascer. Então nos associamos e eu saí da editora Vozes. Perfeito. Agora, Labouré, nos fale quais outras editoras em que você trabalhou antes da Muiraquitã. Mônaco, eu estou no livro há bastante tempo. Nem quero fazer as contas, não é? Porque, enfim, eu trabalhei na Enciclopédia Britânica, na época do lançamento da Enciclopédia Mirador. O professor Antônio Wise estava no embrião ainda, não é? Eu entrei numa equipe e foi através de uma querida amiga, muito saudosa, Esther Abbas-Scheiner, e da sua filha, a qual eu era uma amiga querida, e nós trabalhávamos juntos na TV Globo, imagine, não é? Você sabe que eu tenho esse passado. Eu fui modelo, manequim, trabalhei, fiz algumas novelas, alguns filmes, mas eu gostava mesmo era da passarela. Só que naquela época não se vivia bem ganhando cachê de manequim, né? Perfeito. Então eu fazia muita coisa nessa área. E naquele tempo, a filha da Esther, que era muito minha amiga, Eliane Scheiner, ela foi o veio condutor, porque Esther trabalhava na Enciclopédia Britânica. Então foi ela que me levou. A Britânica. E de lá, aliás, na Britânica, foi onde eu conheci o pai das minhas filhas, me casei, tive uma história lindíssima. E da Britânica, então, nós fomos para o grupo da Editora 3, quando a Gazeta Mercantil comprou a Isto É, Senhor. Então, perfeito, eu passei da Enciclopédia Britânica para o grupo Gazeta Mercantil, quando meu marido passou para Isto É, Senhor. Perfeito. A família caminhava junto, né? E de lá veio o tempo da editora Vozes, porque o Frei Neylor Tonin
foi meu editor na Vozes, era um amigo muito querido, e quando ele assumiu, após a saída do Frei Leonardo Boff, ele me convidou. Ele disse que gostaria que eu fosse trabalhar com ele na direção. Então, eu fui ser a assistente do editorial da Vozes. A editora Vozes, por sinal, editou livros belíssimos, grandes obras foram editadas pela editora Vozes de Petrópolis. Sim, com certeza. Eu tive a sorte, digamos assim, de lapidar essa pedra editorial trabalhando em grandes selos, como a Enciclopédia Britânica, que tem mais de 200 anos, o jornal Gazeta Mercantil, que também foi uma editora afamada, que teve uma vida, uma história linda, com mais de 100 anos. E a editora Vozes, que também é uma editora centenária, né? É verdade. Agora, como aconteceu a ideia de fundar uma editora? Olha, Mônaco, essa história, ela realmente é a minha vida. Num determinado momento, a editora, a mulher, a empresa, a casa, a família se funde e vira uma coisa só. Porque a Muiraquitã hoje é a minha vida. Há 22 anos, a Muiraquitã é a minha vida. Eu me emociono porque eu criei minhas filhas, eu comecei a Muiraquitã e eu tinha uma menina de 6 e uma de 9 anos. A editora Muiraquitã nasceu aqui em Niterói. Nasceu no bairro de Santa Rosa, em frente ao Colégio Salesianos. Sim, sim. Aliás, a editora Muiraquitã tem prestado grande serviço aqui ao município de Niterói. Parabéns pelo trabalho da editora Muiraquitã. Obrigada, eu fico muito honrada. A editora sempre teve o mesmo endereço? Não, então, ela nasceu no bairro de Santa Rosa e em 1996 nós mudamos para a rua José Clemente, onde estamos até hoje, também um endereço tradicional da Muiraquitã nessa cidade. Perfeito. É um endereço ao qual eu tenho muito carinho, porque ali eu conheci meu querido, meu amado Tomás Lima, você sabe, é uma história de amor lindíssima, não é? Uma saudade grande, há 2 anos e meio ele me deixou, nos deixou, né? Mas ele teve a sua história, a sua passagem pela Muiraquitã também, porque foi um grande amigo, um grande incentivador, meu conselheiro, meu companheiro, estava junto comigo o tempo todo, me apoiando, e os nossos autores se acostumaram, porque ele gostava de vir para o Chá das 5. Ele brincava, não é? Sempre nós tínhamos lá a brincadeira do 5 o'clock tea. Então, às 5 horas, quem estivesse na editora participava daquele chá. E ele era um grande incentivador. Importantíssimo aqui no município de Niterói, o nosso saudoso Tomás Lima, com certeza. Eu queria saber, Labourré, qual o primeiro título publicado pela sua editora? Olha, é curioso. Esse livro, ele se chama Uma Visão Otimista da Crise. Você sabe que eu tenho vontade de reeditar esse livro? Porque a crise é uma coisa que não passa nunca. Ela muda de lugar, de situação. Mas a crise vai existir sempre, não é? Então, eu acho que está na hora de rever a visão otimista da crise. É um livro que foi escrito pelo meu antigo sócio, Ian Kleber, baseado em reuniões que nós fazíamos, né? Eu tinha mania das reuniões, vinha de editora grande, então tinha aquela ideia de, enfim, transmitir conhecimento. Ele era muito jovem, nós fazíamos reuniões diariamente. Ele fazia as suas anotações. Então, eu me sinto um pouco coautora desse livro, Uma Visão Otimista da Crise, que foi lançado no período da Rio Eco 92. Portanto, 20 anos agora. Foi logo depois da criação da editora Muiraquitã. Porque, na verdade... A Muiraquitã tem 22 anos. A editora nasceu como uma prestadora de serviços, né?
Na verdade, vem sendo até hoje, mas em outro campo, porque hoje nossa prestação de serviço, nossa linha de frente é a nossa produção de livros. Mas, como eu disse antes, o Ian ele foi o precursor da editoração eletrônica no Rio de Janeiro. E nós prestávamos serviços para as grandes editoras, como Nova Fronteira, José Olímpio, até o grupo SPED, a Zahar, a Record, a Editora Objetiva. Os 3 primeiros livros da Editora Objetiva nasceram dentro da Muiractã. Editoras importantes no país, essas citadas. Com certeza. Então, esses 2 primeiros anos foi a nossa fase embrionária, eu diria assim, né? E essa fase nós trabalhamos prestando serviço para os grandes selos editoriais do Rio de Janeiro, que estava dando os primeiros passos na editoração eletrônica. Labouré, depois que Ian Kleber saiu da sociedade, você pensou em buscar algum outro sócio? Eu não vou dizer que não. Seria uma mentira dizer isso. Né? Até hoje eu confesso que ainda penso. Se eu encontrasse, talvez, um sócio, alguém que ame tanto os livros quanto eu, que valorize os autores, que saiba ter esse reconhecimento, eu acho que poderia ser uma proposta interessante. Me associar a alguém que olhe para o livro com o respeito que o livro merece, não é? Mas eu também tenho que confessar que eu tenho ciúme. E qual o autor que abriu o caminho de sua carreira editorial? Bom, o autor, claro, foi eu não poderia negar o primeiro autor, que foi o meu sócio, no caso, né? Ian. Depois do Ian vieram muitos outros. Os primeiros, por exemplo, o próprio Mário Dias, né? Lançou conosco Malditos Repórteres de Polícia, um livro que fez história, que vendeu muito. Depois, eu também devo muito ao Sebastião Campos Braga, que lançou conosco o lendário Pixinguinha. Foi um livro que me emocionou muito, né? E outros autores, como Ângela de Castro Gomes, a professora querida, né? Perfeito. Que lançou conosco Histórias de Família entre a Itália e o Brasil, um livro, inclusive, que fala da sua família em Niterói. Um trabalho bem interessante. Né? E, enfim, são tantos outros, Mônaco. Em 22 anos publicando livros, Labouré, você tem ideia de quantos autores tem o selo editorial Muiractã em seus trabalhos, em suas obras? Olha, Mônaco, nós temos hoje aproximadamente 300 obras publicadas, não é? Não chega a 300 autores, porque eu tenho autores que já publicaram conosco mais de 15 livros, 15 títulos, né? Então, quer dizer, nós estamos aí na faixa de uns 260 autores aproximadamente. E títulos, estamos também batendo a marca dos 300 títulos. Existe, assim, algum especial? É complicado. Eu diria a você que todos os meus livros, eu digo meus porque eu me sinto também um pouco mãe deles, não é? Sim. Os autores são os donos, os detentores dos direitos dessas obras, mas eu me sinto um pouco mãe dessas criações todas. Então, por isso eu digo meus. Mas eles são especiais num todo, porque é esse conjunto que faz a diferença na minha vida. Mas eu não posso negar que um deles me emocionou muito pela história. Aliás, assim, se eu for falar de emoção, a genealogia do piano, que esse livro aqui é um livro que me emocionou muito de ter feito. É um livro que agora já saiu a edição em espanhol, está vindo aí a edição em inglês, né?
Mas eu tenho essa outra história aqui também, que é linda, que é Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que é um livro que já fez história na Muiraquitã. É um livro que vende sozinho, né? Porque o Sérgio Sampaio tem um fã-clube muito bom, né? Olha, tem esse livro aqui que, inclusive, eu quero pedir a você, Mônaco, para oferecer ao diretor, Carlos Sanz, né? José Luiz Sanz. Desculpa, José Luiz Sanz. Será entregue logo após o programa. Eu quero que você faça a gentileza, com o maior prazer. De entregar. Esse livro está sendo lançado agora, é uma tradução do alemão, é uma obra interessantíssima. Olha aqui também, esse livro é uma tradução do italiano, né? E aqui um outro também, que são jovens universitários, é um grupo interessante, um grupo de estudos. E o nosso filhinho, né, que é a antologia O Perfume da Palavra, que está no quarto volume, vai ser lançado agora dia 5 de dezembro, às 17 horas, na Biblioteca Estadual. Dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Então ficam já convidados para dia 5 de dezembro. Todos convidados. Comparecerem à Biblioteca Estadual de Niterói para o lançamento do livro O Perfume da Palavra, volume 4. E nesse mesmo dia, nós estamos lançando um livro que, para voltar ao tema da emoção, eu posso dizer que é um dos livros que me emociona. Por quê? A autora é a Roberta de Souza. Quem é a Roberta de Souza? Ela é minha assistente. Roberta chegou na Muiraquitã já há quase 10 anos e está comigo. Não sabia nada de livro. Ela é filha de um autor nosso e daí nasceu uma amizade grande. Roberta foi fazer jornalismo, formou-se e, enfim, eu sei que ela ama os livros como eu amo. E Roberta está lançando o livro Meninas de 30, que vai ser lançado no dia 5 também. Vamos fazer uma grande festa de encerramento do ano com esse lançamento duplo, digamos assim, não é? Perfeito. Agora, os autores ainda publicam muito? Mônaco, eu vou dizer a você que sim. É interessantíssimo como eles têm escrito. Eu me lembro do meu tempo na Vozes, que a gente observava isso. Nossa, como o Brasil escreve! Era tanto original que a gente recebia. E tem autores que têm mais de um título publicado na sua editora. E hoje, na cidade de Niterói, eu vejo como Niterói é um celeiro de autores. É uma coisa linda como eles têm assunto para escrever. Assunto não falta, porque o nosso país tem uma riqueza, uma diversidade de temas muito grande e as pessoas têm assuntos para contar, não é? Estamos na era da internet e cada mais vez se fala em livro digital. Você acha que o comportamento das editoras está mudando? Como sua editora está posicionado nessa mudança? Olha, Mônaco, eu diria que eu me sinto um pouquinho atrasada em relação às outras, não é, que já estão lá na frente, porque implementar uma nova tecnologia não é uma coisa fácil e não é barato também, mas eu tenho usado a minha disposição, minha garra, minha inventividade, digamos assim, não é? Estou na rede. Nós estamos no Twitter, estamos no Facebook, temos o blog da Muiraquitã, quem quiser conhecer, digita lá editoramuiraquitã.blogspot.com, vai encontrar a nossa programação e uma grande cobertura sobre as obras que nós publicamos, os nossos autores. E no Twitter nós somos @ed_Muiraquitã, né? Segue a gente lá. E qual a sua mensagem para os autores que têm um livro para publicar? Bom,
Eu diria que, como eu disse, um pouco, entra no o nosso blog da editora Muiraquitã, ou pelo nosso e-mail. Pois não. editora.muiraquitã, sem acento, @gmail.com. Então Nós estamos lá para receber vocês e tirar qualquer dúvida, porque o caminho é grande e vale a pena. Hoje ninguém tem que ter medo que não tem mídia. A mídia a gente faz, cada um é sua própria mídia hoje. Labouré, hoje você é a presidente do Elos Clube de Niterói. O que é o Elos? Olha, o Elos, Mônaco, é uma entidade de defesa da língua portuguesa, das artes, tradições, né? Da cultura de uma maneira geral. O Elos nasceu na cidade de Santos, em 1959, fundado por Eduardo Dias Coelho e um grupo de pessoas com disposição para viver uma fraternidade, digamos assim, em prol da cultura, da nossa cultura, não é? E depois surgiu também em Portugal. E hoje nós somos coligados, Brasil e Portugal. É a cultura luso-brasileira mesmo. Perfeito. E quando e onde acontecem as reuniões do Elos Clube de Niterói, Labouré? O Elos Clube de Niterói foi fundado em abril de 1980 e nós não temos uma sede, né? A cada etapa, a cada capítulo de governo, entre aspas, vamos chamar assim, que é cada presidência, se define um lugar de reuniões. Nesse momento, nós estamos nos reunindo no salão de chá da confeitaria Beira-Mar, uma vez por mês. E o Elos Clube tem o seu blog também, elosclubeniterói.blogspot.com, ou põe lá no Google, Elos Clube Niterói. Você vai achar tudo sobre a gente. E nós temos agora uma página no Facebook também. E as nossas reuniões são mensais. Nós recebemos autores, artistas, e porque o Elos, como eu disse, defende a língua portuguesa e as artes de uma maneira geral. E como é que os interessados podem se filiar ao Elos Clube de Niterói? Então, pois é, vocês podem entrar em contato conosco, como eu disse, pela internet. Nosso e-mail é Elos Clube Niterói. Esses são os que podem se filiar ao Elos. Todas as pessoas interessadas na parte literária, cultural, de uma maneira geral, interessada em preservar o idioma português. Inclusive, o Elos está na luta para a língua portuguesa ter lugar na ONU como um dos idiomas oficiais da ONU, não é? Perfeito. Voltando à editora, qual é o pensamento que norteia a sua carreira editorial, Labouré? Olha, eu tenho uma frase, Mônaco, que eu ganhei no iniciozinho da editora. Foi o meu querido amigo, saudoso, presidente da União Brasileira dos Escritores, o jornalista Fagundes de Menezes, quem me deu. Uma tarde eu estava na editora, finzinho de tarde, preocupada com várias questões, quando ele ligou. Então eu comentei um pouco daquele momento da editora com ele, e ele me saiu com uma frase que, a partir de então, ela norteou a minha vida. É uma frase de Oswaldo Cruz que diz: não esmorecer para não desmerecer. É verdade. Eu poderia escrever um tratado sobre isso. Perfeito. E quais outras instituições culturais a que você pertence, Labouré? Bom,
além do Elos Clube de Niterói, eu também sou cofundadora da Academia do Bacalhau de Niterói. É uma instituição portuguesa, nascida na África do Sul, em Joanesburgo, em 1968. Mas ela não é, como muita gente, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma instituição para comer bacalhau e tomar vinho tinto, não. É uma instituição do bem-fazer, né? Perfeito. A Academia do Bacalhau, além do prazer de reunir amigos em volta da mesa para comer bacalhau e celebrar as grandes efemérides com um brinde com um vinho tinto, também ela arrecada para as instituições. E cada Academia do Bacalhau se torna madrinha local de alguma instituição. Você realmente tem uma belíssima trajetória no meio cultural de nossa cidade e já recebeu inúmeras homenagens. Você poderia lembrar, assim, algumas que te emocionaram na sua carreira? Então, Mônaco, eu tenho... Realmente são várias. Às vezes a gente tem medo de esquecer algumas. Mas eu não posso deixar de citar uma importantíssima para mim como pessoa, que foi a medalha José Cândido de Carvalho, da Câmara Municipal de Niterói. Porque eu sou nascida em Nova Friburgo, mas Niterói é minha terra do coração, é a terra do meu pai, eu amo essa cidade. Para qualquer lugar do mundo que eu vou, eu levo a bandeira de Niterói junto comigo. Por isso eu levo livros, sempre. Minha mala vai cheia de livros, porque levando livros pelo mundo afora, são livros da Muiraquitã, são feitos em Niterói e eu estou levando Niterói comigo. Considerações finais para os nossos telespectadores. Mônaco, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês na UniTV, essa equipe muito simpática, um pessoal carinhoso que recebeu a gente tão bem aqui, e desejar a você muito sucesso, já aproveitar para parabenizar você, o próximo programa de número 100, que tem uma festa que eu sei que vai ser maravilhosa. Eu quero estar lá para abraçar você junto com a multidão de amigos que você tem nessa cidade e pedir a Deus muita vida, saúde para você, continuar agitando a cultura dessa terra de Araribóia, né, que a gente ama tanto. Niterói merece o Calçadão da Cultura e o Grupo Mônaco de Cultura por tudo que tem feito, por nós que militamos na área da cultura, né? Muito obrigado pelas suas palavras. Despeço-me agradecendo a presença da editora e presidente do Elos Clube de Niterói, professora Laborré Lima, e também aos nossos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga acadêmica, a nossa queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado e até a próxima. Depois de 12 anos sem ser realizado em solo carioca, o Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, o CONPED, voltou ao estado do Rio de Janeiro, dessa vez na cidade de Niterói. Em conjunto com a Universidade Federal Fluminense, o 21º Congresso organizou sua programação entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro. É um evento que vai receber mais de 1.000 pessoas do Brasil inteiro, né? Participantes que são professores, pós-graduandos de várias universidades e que vão se organizar a partir de dois grandes modos de funcionamento. O primeiro é um grupo de trabalho, nós vamos ter 34 grupos de trabalho, onde as pessoas vão apresentar os seus trabalhos que foram aprovados através de um sistema de avaliação chamado Double Blind Review. A outra parte são vários painéis que nós convidamos professores consagrados de várias áreas do direito, das ciências sociais, para falar sobre os temas mais importantes referentes à pós-graduação e ao próprio direito. O CONPED tem como objetivo incentivar os estudos jurídicos de pós-graduação nas diferentes instituições brasileiras de ensino universitário e colaborar na definição de políticas jurídicas para a formação de docentes na área. Além disso, visa defender e promover a qualificação do ensino jurídico, assim como sua função institucional e seu papel social.
O tema desta edição foi o novo constitucionalismo latino-americano, desafios da sustentabilidade, e teve sua cerimônia de abertura no Teatro Popular, com a conferência do professor Luiz Werneck Viana. É um momento de reflexão, né, sobre o papel do direito, seus procedimentos e suas instituições na nova cena republicana brasileira. Os grupos de trabalho serviram para professores e alunos mostrarem suas pesquisas e compartilharem ideias com seus colegas de profissão. No geral, o evento foi elogiado por seus participantes, que destacaram a organização da UF e a importância de um congresso desse tipo para o estudo do direito. Pude perceber que o evento está muito organizado, os professores e os palestrantes muito preparados, os grupos de trabalho, existem discussões muito interessantes e relevantes para a comunidade jurídica. Sendo um evento numa comunidade científica, é muito importante para o desenvolvimento da nossa pesquisa, discussões com estudantes de outras universidades, ver outros pontos de vista, outras perspectivas, outros autores. Esse evento é fundamental para os programas de doutorado e mestrado em Direito no Brasil, dá oportunidade para que os alunos de mestrados e doutorados possam apresentar os seus trabalhos e até publicar os seus trabalhos num país que ainda não é aberto à cultura e que tem graves desníveis educacionais. Então o Comped representa uma democratização do ensino jurídico stricto sensu para todos do Brasil e até do exterior. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com a nossa querida Lúcia Regina Antunes da Mota. Lúcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Deixa eu ver se seu microfone está ligado. Está ligadinho. Isto. Lúcia, hoje eu gostaria, que no nosso bate-papo você falasse um pouco a respeito da sua trajetória de vida, que é muito bonita. Pelo menos eu tenho uma admiração muito grande pelas coisas que você faz, porque eu acho que você é uma pessoa que tem muitos potenciais, Você é uma pessoa assim que eu percebo que nos eventos culturais você está sempre assim pronta a prestar assim, o seu serviço que eu digo pelo seguinte, porque você tem aptidões para coisas que nem todo mundo tem, Como, por exemplo, a questão da fotografia, a questão da música. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, começar lá mesmo da sua infância, falando como é que essas coisas entraram na sua vida, Eu sei que você está aposentada como professora, E que você, lógico, que a partir do momento que a gente às vezes deixa uma determinada atividade, a gente pode ter mais tempo para o exercício de outras, E eu queria então que você contasse para a gente como é que a fotografia entrou na sua vida. Elizabeth, muito obrigado por você ter me convidado. Obrigado por estar aqui. É um prazer muito grande para a gente. E, na verdade, antes da fotografia... Põe um pouquinho mais perto. Antes da fotografia, quem entrou mais na minha vida foi a música. Porque eu, em pequena, eu fui num programa de rádio, na Rádio Nacional, e lá eles sorteavam para as crianças, pela entrada, um brinquedo. E eu ganhei um cavalinho de pau. Sim, qual era a sua idade nessa época? Eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Aí a minha tia foi lá para trocar, porque cavalinho de pau eu já corria com a vassoura em volta da casa, então trocar para uma boneca, alguma coisa assim. Daí então que eu ganhei um piano, um pianinho pequeno, e já aquelas músicas que eu sabia cantar de roda, eu ali já dedilhava no piano e já conseguia tirar. Então a música de ouvido realmente foi uma coisa que desde criança eu comecei a perceber. E depois... Você já veio pronta, Já nasceu pronta. E depois tinha loja aqui em Niterói, o Casa Neno, que vendia piano. E eu ficava rodeando lá o instrumento, até que o vendedor mandava o que eu queria. Eu queria experimentar o piano, porque um dia meu pai vai comprar um para mim, mas por enquanto
ele tem que saber. Aí ele abriu o piano e eu já, música do momento, de ouvido, eu já tocava. E com isso, depois eu acabei entrando para o curso, né, conservatório e tal, mas a música de ouvido realmente ela me acompanhou. Mas você me falou que na escola também, naquela época, você me parece que tinha oportunidade de ir na escola também ter atividades musicais. Tinha sim, tinha. Mas o interessante é que quando eu fiz 15 anos, que eu cheguei em casa, eu encontrei um piano. Meu pai comprou, de tanto eu aparecer com um cartãozinho de lojas que vendia piano, ele acabou percebendo o quanto que eu gostaria e ganhei meu primeiro piano. E você pedia muito a ele ou não pedia não, mas só o fato dele ver aparecendo o interesse assim, música. Ele acabou percebendo e foi um belo presente de 15 anos, né? Muito bom, né? Ficou marcado. E a questão da fotografia, Lúcia, também, desde criança, você tem essa preferência também pela fotografia? Quer dizer, como é que isso entrou na sua vida? Então, a fotografia também, com 12 anos, eu ganhei uma máquina da minha mãe, uma máquina Kodak, parecia um caixote, a máquina. E aí eu comecei a tirar em preto e branco, mas depois essa máquina começou a ficar obsoleta, começou a aparecer umas máquinas pequenas, tipo xereta, e aí eu ficava sem graça de estar com aquela máquina e acabei querendo até entrar no curso para poder comprar uma boa máquina e aprender a fotografar e de repente foi uma coisa importante na minha vida que entrou a fotografia. E me diga uma coisa, o piano, você sentiu necessidade, põe o microfone um pouquinho mais perto da boca, isso, leva um pouquinho mais perto da boca. O piano, você sentiu necessidade de, mesmo tendo um ouvido muito apurado, muito aguçado e tirando as músicas, como você diz, que desde pequenininha você já tirava as músicas de ouvido, né? Ouvia, ia lá e conseguia reproduzir. Mas você sentiu necessidade de ainda assim estudar alguma coisa de teoria musical? Como é que foi o... Sim, eu senti. Eu fui para o colégio, né? Porque eu estava numa aula que a menina já sabia piano e estava me dando aula e a mãe dela dava aula de datilografia. Então eu estava estudando com ela, só que eu não tinha piano. Então no dia que eu ia ter aula, no outro dia eu ia estudar. Só que no dia que eu ia estudar, em vez de estudar, eu ficava tocando música popular. Aí eu ficava atrapalhando, porque as alunas da mãe dela, em vez de estudar datilografia, ficava cantando e ninguém estudava nada. Aí a mãe dela virou-se para minha mãe e disse, olha, leva a Lúcia para o conservatório que ela tem muito jeito, para ela aprender mesmo, né? Foi quando eu entrei para o conservatório. E você estava com que idade nessa época? Aí eu acho que eu estava já com uns 15 anos, foi quando mais ou menos que eu ganhei o piano. E quanto tempo de conservatório você fez? Acho que eu fiz uns 6 anos, mas realmente o que eu gostava mesmo era a música popular, não fiquei até o final, não. E essa liberdade, eu acho que o ouvido, ele dá uma liberdade muito grande, né? Eu sei porque eu tenho ouvido também, e eu, quando comecei com piano, eu já tocava de ouvido também. Isso estraga um pouco a gente para o estudo, né? Tira um pouco daquela disciplina dos exercícios, né? Das escalas e tal, a gente fica um pouco rebelde para essa disciplina e fica querendo tocar, ouvi aquilo, quero tocar, né? Às vezes até acaba construindo música em cima de música. Pois é. E Lúcia, isso hoje na sua vida, quer dizer, como é que é a música e a fotografia hoje na sua vida? É uma coisa que você continua reconstruindo com a música e com a fotografia, né? Nas suas relações, na sua vida de uma maneira geral, quer dizer, isso facilita alguma coisa para você? Isso, eu vim conhecer pessoas maravilhosas em relação a esse lance da música e da fotografia. Inclusive, colega minha, que nós tínhamos estudado junto, ia lançar o livro lá na Livraria Ideal. E me convidou para ir lá assistir e até fotografar. Foi onde eu conheci o Carlos Mônaco e que tive esse grupo de pessoas, amigas todas que eu conheço e que frequentam lá o Calçadão. Realmente foi através da fotografia.
E através da música também eu conheci o grupo Nuance da Neide, todas aquelas pessoas, todas aquelas senhoras que participavam e que até hoje eu me sinto muito bem junto com ela, porque depois que eu me aposentei do colégio em 91, foi um novo grupo de pessoas que eu conheci. E foram, você, em vez de ficar em casa parada pensando o que vai fazer, você tem mais atividades e continua. E nesse aspecto você é uma pessoa que tem muitas atividades, né? Porque volta e meia a gente está se encontrando em eventos culturais e eu vejo você sempre com a máquina na mão, não é? E dessas ocasiões em que nós nos encontramos e você estava com a máquina na mão, numa dessas ocasiões eu fiquei muito surpresa, porque eu ouvi um som muito bonito, uma música muito bonita, e quando eu cheguei perto para ver quem estava sentado ao piano tocando, era você. Era eu, né? E foi uma surpresa muito agradável, muito boa, né? Porque era uma música muito bonita e aquilo me chamou a atenção, até porque quem gosta de música e toca, qualquer sonzinho, qualquer coisa, a anteninha está sempre, né? Tá sempre ligadinha. E eu me lembro que quando eu me aproximei, você estava tocando. E foi uma surpresa muito boa para mim, muito agradável, né? Ver como você toca muito bem, como você toca maravilhosamente. Obrigado. Né? Quer dizer, como o som que você faz no piano é um som que tem uma capacidade de penetração muito grande. Né? Quer dizer, até que o ouvido também influi você ter uma coisa especial de fazer a melodia, né? Você acaba nem modificando, mas acrescentando, sei lá, alguma coisa pessoal em cima da música. Né? Mas é evidente que em tudo que a gente faz, a gente acrescenta muito da personalidade da gente, né? Muito das emoções da gente. Então, eu queria também estabelecer, de certa forma, aqui, alguns paralelos entre essa coisa da fotografia, do piano e das suas emoções. Quer dizer, você me diz que é uma pessoa inibida, né? Inclusive, você custou de aceitar. Eu tive que dizer, Lúcia, vamos bater um papo, vamos falar sobre a fotografia, sobre a música e tal. E você, não, mas eu sou um pouco inibida, eu tal e coisa, né? Quer dizer, essa coisa de achar que é muito inibida. Mas não vejo por aí dessa forma, não. Eu acho que às vezes a gente tem inibições para uma determinada situação, para uma determinada situação específica mesmo, e para outras não tem. Porque eu vejo você numa comunicação tão boa com as pessoas que estão à sua volta, que eu não vejo você como uma pessoa inibida propriamente. Talvez você tenha inibições para coisas específicas, como, por exemplo, aqui, mais exposta, né? Aparecendo uma câmera ali na sua frente e tal. Quer dizer, talvez isso te dê uma certa inibição. Realmente. Você custou aceitar, né? Aceitar, mas agora não está tão ruim assim. Só o microfone é que ainda está muito longe da boca. Eu aprendo. Mas não está tão ruim assim, né? Já está mais tranquilo. Então, me conta aqui uma coisa. E hoje, você estava me dizendo o seguinte, Elizabeth, hoje eu sinto um bem-estar tão grande, porque eu me sinto assim, de certa forma, adotada por determinados grupos que gostam do que eu faço. Então, me fala um pouquinho sobre isso. Não, justamente, em 91, quando eu terminei a parte de trabalho, né, de professora, e foi aonde eu comecei mais a me relacionar com esse grupo dessa parte de fotografia e de música, e que eu conheci as pessoas, e que hoje são todas muito minhas amigas, e que eu te falei que eu me sinto adotada, como se fosse fazendo parte da família, né? E a minha irmã, que por sinal está até aqui, que mora em Brasília, e ela de lá, ela fica preocupada comigo aqui. E ela sabendo de todo esse envolvimento dessas pessoas, que estão sempre comigo e sempre me cuidando para ver se eu estou bem, tudo bem, ela fica feliz e todos ficam felizes, eu mais ainda. Pois é, mas isso também, é sinal, isso é sinal
que a sua amizade com essas pessoas que estão à sua volta é de tal profundidade, quer dizer, ela ocorre num grau que não é uma coisa superficial, porque quando você fala até você se emociona. Claro. Né? Quer dizer, até que ponto essas relações que vêm a partir dessa convivência e a partir das atividades que você pratica, como a questão da música, da fotografia, até que ponto você aí coloca nessas situações a sua veia afetiva, né? Quer dizer, o seu emocional de tal maneira que ao encantar as pessoas que estão à sua volta, elas se ligam a você dessa forma. Porque, olha, é muito difícil uma pessoa dizer assim, eu me sinto adotada por um grupo, porque essa palavra adotada, ela é carregada de uma afetividade muito grande, você não acha? Mas é exatamente isso que eu sinto. Não é? Porque o adotada envolve o carinho, envolve o acolhimento, né? Envolve o querer bem, né? Eu acho que é coisa do amor mesmo. É isso mesmo, e realmente é impressionante como realmente essas pessoas, a Neide, nossa, toda vez que eu vou lá, é impressionante, enquanto no almoçar não sai, aquela coisa impressionante, aquela preocupação. Todas até a Laborré, que acabou de sair daqui, também foi uma das, por causa da fotografia que eu a conheci, e que até hoje é amiga. Então, sabe, a Gracinha, que foi pela Gracinha Barros Rego, que eu conheci a Neide, porque eu tinha tirado fotos de umas crianças no colégio da tia Carmen, e a Gracinha tocava violão. E a foto dela ficou boa. Eu falei, como é que eu faço para mostrar a foto para essa professora? A Graça faz parte do grupo Nuance. Então, através da Gracinha, é que eu fui levar a foto para ela, e ela morando ao lado da casa da Neide, que por sinal também é cunhada, e que eu vim conhecer todo esse grupo. Quer dizer, foi o Carlos Mônaco e a Neide Barros Rego, o principal grupo que fizeram com que até hoje esse grupo está enorme aqui dentro do meu coração. Pois é. Então, quer dizer, tem à sua volta hoje uma série de pessoas, né, que provocam em você, eu acho que essa coisa dessa efervescência que é abundante, né, que eu acho que é esse potencial que você tem de doar-se também naquilo que você faz. A Liane Areias, o Renato. Nossa, eu for nomear aqui, eu tenho que botar uma lista enorme, que são pessoas maravilhosas. Vanderlino, nem sei. Vanderlino também. Também, a Lena. Lúcia, quer dizer, e o que você diria hoje, quer dizer, para uma pessoa que talvez tenha passado uma vida querendo ter contato com alguma atividade e que até hoje não teve coragem de abraçar essa atividade? Quer dizer, qual a mensagem que você daria para alguém que já passou assim muito tempo, né, com uma coisa, sonhando com aquilo, querendo fazer um pouco aquilo e sem coragem de fazer? Quer dizer, qual seria a sua mensagem para essa pessoa? Você acha que vale a pena, mesmo a um determinado momento do caminho, mesmo já não sendo mais criança, não sendo mais adolescente, vale a pena a gente buscar aquilo que a gente gosta, aquilo que toca no fundo a gente, que toca as emoções da gente, que faz a gente feliz, que dá prazer a gente? Como é que você responderia essa questão? Eu acho que a arte, do modo geral, então, principalmente aqui, para mim, a música e a fotografia, então elas realmente preenchem muito o vazio e faz com que a pessoa conheça muitas pessoas maravilhosas que ficam depois para sempre, aumentando cada vez mais o número de amigos que você tem. Então nunca é tarde para começar, nunca é tarde. Então é aquela coisa do vale a pena a gente arriscar, né? Porque isso só traz benefícios. Só traz benefício. E além de alegrar, ainda traz amizade, que é duas coisas importantes. Pois é. E como é que são essas atividades para você em termos da sua saúde? Você percebe
Quer dizer, que eu acho que é notório, né? Que tem um bem-estar aí, uma realização, uma satisfação quando você está desempenhando essas funções. Mas fala um pouquinho disso para a gente. Quer dizer, como é que você se sente em termos até da sua saúde como um todo, né? Quer dizer, qual a influência que essas coisas têm, né? No seu organismo, no seu psiquismo? Porque a música, por exemplo, se você está triste, aquela música vai revelar, mas você vai se integrar ali com ela e você vai conseguir melhorar. E a parte da fotografia, você vai levar, inclusive, a imagem da pessoa com você, né? E que pode te ajudar, te alegrar também. E a parte de pintura também. Então, a arte, no modo geral, ela sempre é uma coisa que deve fazer parte da vida da pessoa, porque a arte, no modo geral, ela só tem a contribuir. E, para mim, por exemplo, alguma coisa de arte eu estou fazendo. Se eu não estou fotografando, eu estou tocando, eu estou pintando. Então, quer dizer que faz parte da minha vida e, com isso, eu cheguei aos 70 anos bem, graças a Deus, de saúde. E a arte vai estar comigo sempre. E as pessoas também. Que maravilha, né? Quer dizer, como isso te faz bem, como isso te dá vida, como isso te dá alegria. Principalmente, né? que realmente une as pessoas. Para mim, a arte é uma verdadeira união. E você diria que, como poeta, Vinícius de Moraes já falou, eu gosto muito dessa tradução de vida do Vinícius, né? Que a vida é a arte do encontro. Claro. Né? E o encontro da arte, né? Eu acho muito bonito isso, que a vida possa significar para a gente, né, constantemente essa busca. Né? A busca não só do encontro do outro, mas a busca do encontro consigo mesmo. Eu acho que, acima de tudo, essa coisa da gente com a gente mesmo, para que até a gente possa se revelar mais para o outro. Né? Eu acho que é necessário esse contato profundo com a gente mesmo, até para que a gente possa ter também um contato mais profundo com o outro. Então, eu te perguntaria, você acha que você tem um contato profundo com você mesma? Você se conhece bem? Eu me conheço, sim. Você sabe diagnosticar bem os seus momentos em que você está mais... hoje eu estou mais quieta, mais na minha, estou mais tristinha, né? Hoje eu estou mais expansiva, estou com vontade de encontrar meus amigos, estou com vontade de sair... Enfim, quer dizer, como é que é isso para você? Você diagnostica bem o porquê que aquilo possa estar acontecendo ou não? Porque às vezes a gente nem sabe porquê, mas a gente percebe que levantou um pouco diferente, um pouco preocupada com alguma coisa. E uma das coisas que me faz achar que eu estou sempre bem é sempre quando eu uso batom. Se eu tivesse sem batom, que interessante, olha só. Porque agora já saiu. Se tivesse sem batom, porque eu devo estar meio para baixo, meio depressivo. Então isso já sinaliza para você alguma coisa, né? Quer dizer, quando eu estou com vontade de passar o meu batom, é sinal que eu estou bem, que eu estou alegre. Eu dente, passo batom. Que maravilha. E, bom, na maioria das vezes, então, você levanta com vontade de passar o batom? Geralmente. Porque há uma diferença, parece que ele está doente sem batom. Agora, por exemplo, ele saiu, peguei chuva, devo estar meio devagar. Não, mas ainda tem um pouquinho de batom, a boca tá rosadinha, tá rosadinha. Então tá bom. Lúcia, e eu queria, então, que você deixasse para o nosso telespectador uma mensagem, né? Uma mensagem de incentivo, né? Porque, como você falou aí, essas atividades, elas me trazem agora, nesse momento da minha vida que eu já estou aposentada, elas trazem para mim a oportunidade de ter novos contatos, de conhecer novas pessoas, né? De alegrar a minha vida, de completar, né, de preencher lacunas.
né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, né, a respeito disso, que você incentivasse, que nessa sua mensagem você incentivasse quem está te assistindo agora a justamente realizar talvez alguma coisa que não tenha sido possível ter realizado até agora. Sempre é tempo, né, da pessoa começar, de fazer alguma coisa que pretendia fazer e que não deu tempo e tal. Mas a música é uma coisa muito importante, ela realmente ajuda muito. A música não tem fronteiras, né? Não tem fronteiras, não é só o piano, é outros instrumentos que for. E a fotografia também faz com que você capte um momento importante dali, das pessoas, da sua vida. E, então, eu realmente acho que, para mim, a arte, de modo geral, sempre me trouxe alegria e sempre me trouxe aumentando o meu número de amizades. E com isso, foi por isso que eu conheci você e fiquei muito feliz até agora. Pois é, foi por isso que eu te conheci também. Bom, então agora eu vou divulgar para o nosso telespectador o nosso 100º programa. Nós vamos, no dia 27 de novembro, vamos comemorar, não aqui na UniTV, vamos fazer uma externa, e vamos comemorar, essa comemoração vai ser feita na imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, né? E a presença daquelas pessoas que nós entrevistamos aqui até agora é imprescindível para nós, né? Pois se não fossem essas pessoas que nós trouxemos até agora na nossa programação, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. E para você também que ainda não veio, que ainda não esteve conosco, vá até a imprensa oficial no dia 27, às 3 horas da tarde, estaremos lá. O endereço é Rua Heitor Carrilho, 81, Centro, Niterói. Então, para você que nos assistiu, meu beijo. Acho que na próxima semana não vai ter programa, vai? Então na próxima semana ainda estaremos aqui. E no dia 27, então, na imprensa oficial, Rua Heitor Carrilho, 81, Centro, Niterói. Até o próximo programa.